13 e conheça os 3 impostos do governo Lula desde que voltou à cena do... Quer dizer, a presidência do Brasil. Primeiro que eu fico impressionado como uma mulher linda, negra, fala mal do Lula, sendo que o Lula é o cara que mais defende, né, a população negra, as minorias, luta contra a discriminação. Eu não consigo entender. Eu não sei qual é a visão que essas pessoas têm, sabe? É inacreditável. E ainda chama ele de ladrão. Ladrão de quê, querida? Já tá tudo desmascarado. Que ladrão? Quem é ladrão aqui? Eu só conheço um ladrão. Ladrão de joias, das Arábias. É o único que eu conheço. Sugestão de aumento da alíquota do CSLL. Bom, pra quem não sabe o que é o CSLL, é a contribuição dos lucros, né? De lucros líquidos lá, enfim. Gente, o que aconteceu? Os caras que têm empresas em vários segmentos, eles são os mesmos que ela tá falando que vai aumentar o CSLL para as empresas que têm lucro líquido e tal. Eles são os mesmos que pedem aquelas desonerações da folha de pagamento. Os caras, além da desoneração, aí reclamam de um impostinho lá que mal vai fazer diferença no bolso dos caras, sendo que a desoneração é bem maior. Então o que o governo fez? O governo criou um gatilho. Então o que ela fala de aumento já não é assim. É um gatilho. Caso a arrecadação não seja suficiente para cobrir tudo aquilo que o povo paga, porque alguns nichos empresariais não querem pagar a folha de pagamento como todo mundo paga, aí o CSLL entra em ação. Então existe um gatilho que é condicionado ao prejuízo que a desoneração causa para o poder público. É isso que acontece, tá? É isso que acontece. Então a senhora aqui, ela utiliza esse videozinho mequetrefe, um lixo de vídeo, superficial, que não explica nada, e ela quer colocar uma visão, né, de taxa que agora é toda a extrema... eu chamo de extrema burrice, né? Eles tentam agora colocar esse negócio de taxa, sendo que a carga tributária do governo Bolsonaro para o governo Lula diminuiu. E isso está em todos os sites de economia. A carga tributária diminuiu um pouquinho, diminuiu 1%, mas diminuiu. No geral, diminuiu. Ou seja, o Brasil está crescendo, as ações sociais estão aumentando e a carga tributária diminuiu. Então tudo que ela fala não tem o menor sentido. Triste ver uma mulher linda, negra, chamando Lula de ladrão. É incrível, né? E provavelmente deve ser inteligente, mas está usando a inteligência para esse tipo de vídeo aqui. 2. Imposto para compras internacionais de até $50. Bom, a senhora mente. Porque não foi o Lula que aumentou. Quem pediu esse aumento foi, inicialmente, primeiro de tudo, o Lula não queria colocar esse imposto. Aí, a Associação dos Calçadistas, que é uma associação que une diversos nichos empresariais de fábricas brasileiras que fabricam produtos até R$250, que é mais ou menos $50. Essa associação entrou no STF. Então a senhora desinforma com esse seu vídeo aí, né? A senhora deve ser bolsonarista, sei lá eu. A senhora desinforma. Foi essa associação que entrou no STF, tá? Pra colocar esse tributo, porque essas empresas brasileiras estavam sofrendo com a entrada de produtos com... como se diz? Com a entrada desses produtos nesse mesmo patamar de valor. Depois disso, o velho da van, ele fez vídeos públicos pedindo para que o imposto entrasse porque estava atrapalhando os negócios dele também. Depois, o próprio Bolsonaro deu aval para os próprios deputados bolsonaristas votarem a favor disso também. E fazerem pressão no governo. Ou seja, o governo foi o último que queria esse imposto. O Lula, inclusive, falou publicamente: eu não acho legal botar esse imposto aí, porque tem gente aí que gosta de comprar as coisinhas lá fora, e não é justo, o próprio Lula falou, e não é justo uma pessoa que é rica, pega um avião, vai para os Estados Unidos, volta, tem $1.000 livre de imposto, enquanto as pessoas pagam 50. Quem quis esse imposto, garota, foi o bolsonarismo. Todas as instituições, empresários,
Eles é que forçaram o bolsonarismo a fazer pressão no governo para que esse imposto entrasse. Então, garota, a senhora está desinformando e é mentira o que você está falando, tá? É mentira. Não foi o Lula. Foi uma pressão bolsonarista. Dólares. 3. Aumento de imposto das armas de fogo em... Pô, mas tu quer o quê? Arma de fogo? Tu quer isentar imposto arma de fogo? Arma de fogo sem imposto? Arma de fogo já não paga imposto pra exportar? Tu quer o quê? Que não tem imposto arma? Ah, pelo amor de Deus, gente. Em 55%. 4. Novo imposto de... E na boa, nem foi isso aí, tá? Esse imposto de arma de 55% não aconteceu. Pelo que passou na votação da nova reforma tributária, parece que o imposto de arma vai diminuir para 26%. Então a senhora tá fazendo uma colocação aí, e isso é o que o governo Lula quer, mas o que o Congresso aprovou é o contrário. Imposto de importação de placas solares em até 10,8%. Tô por fora disso aí. Nem sei por que placa solar tem imposto, eu não entendo nada disso. Isso aí eu não sei, se alguém souber aí sobre isso, pra mim não fez nenhuma diferença. E vou falar mais. Eu quero saber quantas pessoas hoje investem aí em placa solar. Elas já são caras por natureza. Eu nem sei o que tá rolando disso aí. 5. Reforma tributária com IVA de 26,5%. Reforma tributária com IVA de 26%. Ô menina, não existe um tributo de 26%. Tem toda uma progressão, tem toda uma regra. Né? Tem toda uma regra. E não aumentou. Os impostos não aumentaram. Pelo contrário, o novo IVA, o que vai acontecer com o novo IVA é que os impostos continuam com a mesma alíquota. Algumas coisas serão retirados os impostos, né? Principalmente na parte de alimentação. Só que tem uma coisa, querida. Com a simplificação dos impostos, os gastos com contador, com papelada, com burocracia, vão diminuir. Então vai acabar compensando, vai ter uma diminuição de custos para calcular os impostos, então obviamente isso vai compensar no final. Então vai ser o pagamento dos impostos vão ser mais transparentes, serão mais rápidos e terão sim um custo diminuído no que se refere à trabalheira que dá para você ter o imposto, principalmente para você pagar o imposto, principalmente com relação a contadores. Então, senhora, mais uma bobagem que você falou aí, tá? Mais uma bobagem. Tá convidada para vir no meu programa aqui para debater, né? Seria um prazer debater com a senhora aí. Até agora. 6. Imposto do pecado, assim apelidado. E lembrando, hein, que o governo Bolsonaro não fez nada de reforma tributária. Zero. Em diversas áreas definidas pelo Estado e ainda não sabemos assim apelidado. Em diversas áreas definidas pelo Estado e ainda não sabemos o percentual desse imposto. Bom, se a senhora não sabe o percentual desse imposto, tá falando o quê? A senhora não sabe nada. A senhora tá fazendo conjectura. A senhora tá imaginando o que será. A senhora nem sabe. Fale do que a senhora sabe. Tem que parar com esse tipo de videozinho aí que desinforma. 7. Pode ter aumento de imposto nos imóveis de até 20%. Pode ter aumento. Pode? Pode? A senhora trabalha no pode? Isso é informação? Pode? Não tem nada de mudança de nada, de imposto de nada. A senhora tá viajando. Não aconteceu nada com relação a imóveis. O que pode acontecer, que a gente nem sabe se vai, é com relação às pessoas que lucram vendendo imóveis. É outra coisa. Nossa, meu, que bizarro. 20%. 8. Desconto de 50% das multas das... Olha, tem gente que fala assim... Vitor, você não pode dar palco pra louco e ignorante dançar. Querido, então você quer que eu deixe ela mentir na internet, falar qualquer coisa, e deixa ela lá, faz o que ela quiser. Ela tá livre pra mentir. A gente tá aqui pra combater ou pra deixar eles fazerem o que quiserem? Então eu vou começar a passar receita de bolo aqui. Você vai estar aqui todo dia, eu passando receita de bolo? Eu não consigo entender, pô, esse posicionamento, queridos. Multas das empresas envolvidas nos escândalos de corrupção da Lava Jato. Querida, as empresas não têm culpa. São pessoas que tiveram culpa. Empresas gigantes, elas precisam continuar funcionando. Em lugar nenhum do mundo, você destrói empresas por conta de corrupção. Em todo o mundo, quando acontece alguma coisa desse tipo, o que você faz? Você protege a empresa e pune as pessoas. Você protege as empresas e pune as pessoas, porque as empresas movimentam o país. Só que na cabeça de vocês tem que punir o CNPJ. Eu não sei qual é a ideia de vocês. Vocês têm que melhorar um pouquinho aí esse pensamento maluco de vocês. Lava Jato.
Lei das offshores com tributação dos fundos exclusivos. 10. Querida, tributação de fundo exclusivo. Tributação de super ricos. A senhora tá querendo proteger quem? O Elon Musk, é isso? Ah, a senhora se importa com isso? Você não acha que as pessoas que têm contas no exterior não tem que ser taxadas? Então agora você pode mandar... Então você quer o tráfico de boa, todo mundo de boa. Vai, bota lá e não onera ninguém. Que é isso, gente? Gente, nenhum país do mundo permite isso, querida. 10. Imposto de renda de pessoa física com um aumento real de 45%. Da onde a senhora tirou que imposto de renda aumentou? O Lula baixou o imposto de renda. Ele aumentou a taxa de isenção do imposto de renda. De isenção do imposto de renda. Eu não entendi. O imposto de renda hoje diminuiu. O Lula quase que já dobrou a isenção. Da época do Bolsonaro. No governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro terminou 2022 com pessoas pagando 1.900, pagando imposto de renda sobre R$1.900. R$1.900! Do que a senhora tá falando? Hoje, R$2.500 praticamente não paga imposto. Pelo amor de Deus. Da onde a senhora tá tirando essa bobagem? Na arrecadação. 11. Imposto de renda retido na fonte em até 12%. Gente, eu não tô conseguindo entender. Senhora, o Lula diminuiu. Tudo isso aí tá menor do que no governo Bolsonaro. Tudo melhorou. A senhora não tem argumento pra falar. A senhora tá inventando. Eu não sabia eu não tinha visto seu vídeo até o final. Eu só vi pelo comecinho já as bobagens que você falou, só que eu não sabia que tava tão pesado o vídeo. 12. A volta do imposto sindical. Não tem volta de imposto sindical nenhum. Aquela contribuição é contribuição de causas gerais. Não tem. E mesmo essa contribuição, ela não é obrigatória. Você pode ir lá com uma simples carta ir lá e revogar isso. Não existe imposto sindical. E várias das coisas que a senhora falou aí, não é o governo Lula. Isso é o Congresso Nacional, querida. Inclusive, vamos lembrar que o próprio governador de São Paulo ele foi a favor da reforma tributária. Vários deputados bolsonaristas e base do Bolsonaro votaram a favor da reforma tributária. O próprio Arthur Lira se vangloriou dizendo conseguimos aprovar a reforma tributária, sendo que Arthur Lira foi eleito pelo próprio Bolsonaro, senhora. A senhora tá totalmente fora da realidade. Triste. Eu espero que a senhora ainda tenha salvação. Triste. O vídeo da senhora é horrível, é ridículo. Podemos dizer assim. E 13, a volta do DPVAT. Meu Deus do céu, ela meteu o DPVAT no meio. Ah, não. Senhora, a senhora tem carro, moto, não? O Lula não voltou o DPVAT. DPVAT tem que voltar, não é que ele voltou. É obrigatório. O Bolsonaro, ele não tirou o DPVAT. DPVAT é o seguro obrigatório, é obrigado ter seguro. Várias pessoas sofrem acidente na rua, tem que ter um seguro, porque depois quem vai cobrir isso é o SUS. Fora também que tem os custos aí de conserto das coisas. Até de carro lá tal. Senhora, a senhora nem sabe do que você tá falando. Você sabe quanto custa um motoqueiro internado aí por 3, 4 meses? Internado e sem trabalhar? Você tem ideia do que isso significa na vida de uma pessoa? O DPVAT cobre muita coisa. E o Bolsonaro, o Bolsonaro não diminuiu o DPVAT. E sim, o que aconteceu? Existia um excesso de arrecadação do DPVAT e os cofres do DPVAT estavam enormes. Inclusive, ele utilizou essa desculpa aí para atacar um ex-aliado dele do PSL, o ex-presidente nacional do PSL, que é dono de uma seguradora que tinha vínculo com o DPVAT. Ele usou isso, inclusive, para atacar um ex-aliado dele que traiu ele, né? Traiu as ideias golpistas dele. Aí ele usou isso para ferrar o cara. Mas o DPVAT, ele tem que existir. Não é questão de, voltou com o DPVAT, não. É que aquele estoque de dinheiro que tinha lá acabou. E as pessoas iam ficar desamparadas. A senhora não sabe nem o que você tá falando. O vídeo da senhora é tosco, é podre. Podre. Vídeo podre. E tudo isso rendeu arrecadação recorde, acumulada de janeiro a maio, ultrapassando R$1 trilhão. A arrecadação foi por aumento de impostos. Não foi porque o PIB subiu, não foi porque novas empresas investiram no Brasil, não é porque tem mais gente trabalhando e pagando imposto. É por causa disso aí que você falou. O PIB brasileiro aumentou por causa disso aí. A arrecadação não aumentou
Porque tá todo mundo trabalhando, porque tá todo mundo contribuindo mais, porque tá todo mundo pagando seus impostos. Não é porque aumentou. Porque, na verdade, diminuiu. Em relação ao governo anterior, 1% diminuiu. Só que a gente tem que lembrar que várias coisas aumentaram. O governo conseguiu arrecadar ainda aumentando a faixa de isenção do imposto de renda. O governo conseguiu aumentar a arrecadação, aumentando, inclusive, os programas sociais. Minha Casa Minha Vida, fazendo um pente fino no Bolsa Família e dando mais subsídios a quem realmente precisa. Retomando todas as obras do PAC. O vídeo da senhora é vergonhoso. Perdoa, é uma vergonha. Vergonha. Um aumento de 9% no comparativo da mesma base do ano anterior. Se você votou 13, deve estar feliz com essa notícia. Eu não estou feliz. Você não tá feliz porque você tem um jeito arrogante. Porque você tá trabalhando pra uma área que te interessa, que você deve ter alguma promessa de alguém aí do campo bolsonarista, pra você ser candidato a vereador, alguma coisa. Mínimo deve ser isso. Porque não tem o teu vídeo, além de desinformar, é um vídeo mentiroso, vídeo sem base nenhuma técnica e sem minimamente chegar perto da realidade. A senhora tá convidada, quer debater comigo aqui? Eu tô esperando até hoje um bolsonarista pra debater e tá difícil. Eu não votei 13. É o problema da senhora. Fazer o quê? Né? Muita gente não votou 13, mas muita gente tá se beneficiando, mesmo sem ter votado no 13. Parabéns ao governo. Sabe, um dia eu escutei uma frase muito bonita. Eu escutei uma frase muito bonita que é assim: o mais belo na política é que os benefícios sempre são colhidos pelos dois lados. Ou seja, se tiver algum benefício de um governo, o governo não pode dar o benefício só para quem votou nele. Isso é muito bonito. E a senhora tem que engolir, queira ou não, esses benefícios, né? É uma vergonha a senhora tá no momento melhor da economia falando mal de um governo que tá sendo extremamente competente para desfazer todas as merdas que o governo Bolsonaro fez e principalmente cobrindo o rombo que o Bolsonaro deixou. Né? Triste mesmo.